pessoal, nós vamos fazer agora a análise da obra intitulada Pedagogia Histórico-Crítica, de Dermeval Saviani. Nós estamos utilizando a 11ª edição, revista, a editora Autores Associados. Então a gente tem aqui a edição de 2013. Vale lembrar que nós temos como subtítulo essa obra, Pedagogia Histórico-Crítica, primeiras aproximações. E é importante a gente destacar esse subtítulo, uma vez que Saviani se utiliza desse subtítulo para justificar ou mesmo responder algumas críticas feitas à primeira edição dessa obra. Então nós temos aqui um livro muito importante, bastante presente em seleções de mestrado e doutorado na área da educação. Nós podemos perceber aqui nesta obra um posicionamento que faz referência ao marxismo. Então, a todo momento nós nos deparamos com conceitos marxistas e marxianos também, analisando até mesmo aqui o título da obra, Pedagogia Histórico-Crítica, né? Nós temos a perspectiva historicista, de analisar os fenômenos, né, como sendo o resultado de processos históricos e não como algo anacrônico, né, como se esse algo não tivesse a sua presença como resultado de transformações ocorridas no decorrer da história, né? Então, Saviani faz questão de dizer que a perspectiva adotada aqui é uma perspectiva historicista, né? Tanto é que quando ele está discutindo, salvo engano, no capítulo 2, que nós ainda vamos analisar, quando ele está discutindo o conceito de pedagogia tradicional, né, de educação tradicional, ele diz que, dependendo do momento, né, no momento histórico, a gente iria ter concepções diferentes, né, do que seja a educação tradicional, né? Então, dependendo do momento, a gente iria ter características diferentes da educação tradicional. Então, a gente tem essa perspectiva historicista, crítica também, né? Histórico-crítica, que faz referência também aos textos de Marx. Vale lembrar que muitos títulos de obras de Marx têm, né, essa expressão crítica, né? Então, essa expressão crítica também, a gente pode dizer que é uma influência marxista muito grande nesse texto de Saviani, né? Crítica também por se posicionar. Então, a perspectiva aqui não é de um investigador, de um estudioso passivo, de um investigador que não se posiciona diante do que é visto, né, no tocante aí à educação. Então, nós temos um investigador, um pesquisador engajado, né, que se posiciona criticamente, ou seja, que por meio do pensamento científico, né, busca chegar cada vez mais à realidade e, consequentemente, se desfazer de possíveis ideologias que poderiam, né, digamos, dificultar a visão dessa realidade. E um dos papéis da ideologia é exatamente esse, né, dificultar a compreensão da realidade. Então, nós temos essa perspectiva crítica, historicista, né, e tudo isso inserido no universo pedagógico, né? Universo pedagógico que abrange, obviamente, a educação, né? A educação é vista como algo muito mais amplo, né? Dentro do campo educacional, nós teríamos o campo pedagógico, que já seria uma educação sistematizada. Aí nós já temos abordado a questão do currículo, dos conteúdos que seriam ministrados. Então, a pedagogia ela estaria inserida dentro de um campo mais amplo, que seria o campo educacional, né? A pedagogia já traria aí essa, digamos,
ciência da educação, né? Seria uma educação mais sistematizada, tá ok? Então nós estamos utilizando aqui a 11ª edição. Não se trata de uma obra muito extensa, nós temos aqui pouco mais de 100 páginas, né? Mas são páginas muito ricas, né? Em alguns momentos nós podemos nos deparar com alguns conceitos que podem parecer um pouco mais complexos, né? Mas no decorrer aqui das explicações a gente vai tentar ao máximo trazer exemplos, né? Bastante didáticos, né? Eu gosto muito de utilizar vídeos para exemplificar alguns conceitos que nós podemos ver aí em obras como essa, né? Como essa de Saviani. Então nós temos uma obra que é dividida basicamente em 6 capítulos. Então nós vamos ter aqui 6 aulas. Esta é a nossa primeira aula. Essa primeira aula nós vamos abordar alguns conteúdos presentes nos prefácios, né? Por que eu gosto de analisar também os prefácios, né? Porque alguns prefácios nós temos textos produzidos pelo próprio autor, né? Pelo próprio Saviani, e nós podemos também nos deparar com algumas respostas que ele dá a críticas de edições anteriores. E é bacana quando a gente faz a leitura desses prefácios, porque a gente começa a entender, né? Ou mesmo já vai adiantando alguns conceitos que nós vamos ver aqui nesta obra, né? E ele justamente explica, né, alguns conceitos que talvez não foram muito bem entendidos por alguns críticos, né? Então eu sempre recomendo a leitura dos prefácios, principalmente de obras que justamente pelo seu sucesso, né, acabaram tendo várias edições, reedições, e justamente pelo fato de a gente ter aí essa obra escrita já tem mais de 20 anos, né? É importante que sempre quando ela tiver uma nova edição, né, é importante que o próprio autor faça uma revisão do seu texto, não a revisão ortográfica, gramatical, né, mas a revisão conceitual também, né? Porque não é incomum alguns pesquisadores mudarem de opinião sobre alguns pontos que eles abordaram em obras anteriores. Então, pode haver algumas mudanças de posicionamento. E essas mudanças são muitas vezes justificadas nos prefácios. Então, sempre vou recomendar a leitura do prefácio, porque nos traz informações importantes, ok? Então, nessa primeira aula, nós vamos abordar alguns pontos presentes aí no prefácio, né? Temos aqui 5 prefácios que nós vamos analisar rapidamente. Temos a apresentação, a introdução, escola e saber objetivo na perspectiva histórico-crítica, e vamos adentrar no primeiro capítulo sobre a natureza e especificidade da educação. Teremos ainda mais 5 capítulos, né? Competência política e compromisso técnico. Capítulo 3, a pedagogia histórico-crítica no quadro, né? No capítulo 4, a pedagogia histórico-crítica e a educação escolar. No capítulo 5, a materialidade da educação pedagógica e os desafios da pedagogia histórico-crítica. E o capítulo 6, contextualização histórica e teórica da pedagogia histórico-crítica. Desses 6 capítulos aqui, o mais amplo, né, é o capítulo 2. Então, o capítulo 2... trata-se de um capítulo no qual ele faz aqui análises de 2 textos escritos por 2 ex-orientandos dele, né, muito conhecidos, a Guiomar e o Paulo Nocelli, né? Então ele analisa 2 textos, mas isso aqui fica para a próxima aula, para a aula de número 2. Hoje, né, nessa aula específica, nós vamos nos deter, né, mais especificamente ao capítulo 1, né, sobre a natureza e especificidade da educação. Analisando aqui os prefácios, né, nós não vamos destacar especificamente qual prefácio que nós estamos analisando. A gente fez aqui um apanhado dos vários prefácios que estão nesta edição que nós estamos analisando, né?
Mas nesses prefácios nós temos alguns pontos interessantes, né? Saviani faz questão de dizer que ele traz essa perspectiva de uma crítica às pedagogias do aprender a aprender, né? Aprender a aprender. E quando a gente analisa a educação, principalmente a educação da segunda metade do século XX, né, que vai ser bastante influenciada pelo modelo japonês, pelo toyotismo, nessa perspectiva também de reduzir os gastos com a educação, né, focar muito na educação básica, mas uma educação básica precária, a gente vai ter como um dos grandes objetivos do universo educacional, e isso vai se acentuar com o neoliberalismo, a gente vai ter essa perspectiva do aprender a aprender, né? Então, é como se você fosse alguém independente, né, de um mediador, por exemplo, o professor, né? E você por si só, uma vez que tenha aprendido a aprender, não seria mais necessário você ter um mediador, né? Ter um professor. Então, nós temos aqui a perspectiva do autodidata, né? Então, você vai aprender para você seguir o próprio rumo, né? Sozinho, né? Sozinho. Essa pedagogia do aprender a aprender, ela também muito influenciada pela pedagogia das competências, né? Voltadas aí para o mercado de trabalho, e vale lembrar, mercado de trabalho e não mundo do trabalho. O mundo do trabalho é um conceito mais amplo do que simplesmente o mercado de trabalho. Então, essa pedagogia do aprender a aprender, ela tem como um dos principais objetivos, né, tirar a importância do professor, né, deixar o professor em segundo plano, né? Então, o foco aqui está no aprendiz. Ele, né, vai ser o senhor do próprio processo de aprendizagem, né? Então, nós temos aqui o professor cada vez mais sendo jogado para escanteio, né, nessa pedagogia do aprender a aprender. Então, ele vai dizer que esta obra, né, Pedagogia Histórico-Crítica, vai ter como, e considerando a perspectiva historicista, né, ela é o resultado de discussões que houve, né? Ele cita aqui em 1979, um evento que ocorreu, né, na Unesp, na Faculdade de Ciências e Letras, né, da Unesp. Vai abordar aqui uma mesa redonda, né, onde foram discutidas contribuições específicas à pedagogia histórico-crítica. Vai tratar dessa crítica às pedagogias do aprender a aprender como uma das grandes contribuições feitas, né, pela pedagogia histórico-crítica. E lembrando que isso foi em 79, né? Ele vai dizer que de 79 para cá, né, a gente ainda tem novas produções seguindo a perspectiva da pedagogia histórico-crítica. No entanto, mesmo havendo discussões antes da década de 80, né, ou seja, no finalzinho da década de 70, a gente pode dizer que a pedagogia histórico-crítica ela vai surgir de fato no início dos anos 80. Isso como uma resposta a essa necessidade, né, por parte de educadores brasileiros de superar os limites das chamadas pedagogias não críticas, né? Então, se a gente tem aqui a perspectiva de uma pedagogia, né, que seja crítica, é porque nós temos, né, uma pedagogia que está se contrapondo a uma pedagogia que não é crítica. Então, se a gente tem uma pedagogia crítica, a gente teria uma pedagogia não crítica. E justamente para superar os limites dessas pedagogias não críticas, é que nós vamos ter aí destacada a importância da pedagogia histórico-crítica, né? Então, a gente vai ter aí como proposta, né, de superar os limites das pedagogias não críticas, que são representadas pelas concepções tradicional, escola novista. Então, a gente também tem uma crítica feita à escola nova, à escola tecnicista, às visões crítico-reprodutivistas,
né? Principalmente aí quando essas visões crítico-reprodutivistas trazem a ideia da escola como um aparelho ideológico do Estado. A gente também tem uma crítica à teoria da reprodução e também à teoria da escola dualista. Então, justamente para se contrapor ou mesmo superar os limites dessas pedagogias, né? E isso, obviamente, sem anular estas pedagogias, porque o que a gente tem aqui é uma superação que ocorre no âmbito da própria dialética, né? Você supera essas pedagogias, mas isso não quer dizer que há uma anulação dessas pedagogias, ok? Da mesma forma como a gente vê bastante as comparações de Marx e Hegel, né? Marx supera Hegel, isso no que diz respeito à dialética, né? Mas Marx não anula Hegel. Então, muitos daqueles que falavam que, de fato, Marx vai encontrar a dialética, né, por meio de Hegel, mas ele supera Hegel nessa perspectiva dialética, né? E muitos dizem que, após essa superação de Marx, que Hegel, e Marx deixa isso muito bem claro no livro Capital, livro 1 do Capital, né? No prefácio, daí, mais uma vez a importância de a gente também ler os prefácios, né? Ele diz que apesar de ele se contrapor a Hegel, né, ele valoriza bastante as ideias de Hegel, né? E ao contrário daqueles que criticam Hegel, Hegel não é um cachorro morto que deve ser chutado na rua, né? E é interessante que Marx utiliza até mesmo essas palavras. Então, mesmo superando Hegel, ele supera Hegel dialeticamente, né? Ele não anula Hegel, ele assimila aquilo que ele vê como importante, né? Mas ele faz mudanças importantes, né? É como se ele faz questão de dizer, ele pegou uma dialética que estava de cabeça para baixo, o que ele fez foi mudar, né? Deixar na ordem como ela deveria ser. Isso para Marx, né? Então, o que a gente tem aqui com essa pedagogia histórico-crítica, né, é a superação desses limites, dessas pedagogias que nós citamos aqui, mas isso não quer dizer que essas pedagogias foram anuladas, ok? Não é essa a ideia aqui. Saviani também traz uma crítica ao slogan Educação como salvação para tudo. Então, obviamente, a pedagogia histórico-crítica não vê a educação como a salvação de todas as mazelas do mundo, né? Apesar de a gente se deparar bastante com esse tipo de discurso, principalmente no universo político, né? A educação, ela vai salvar tudo. A educação é o caminho para resolver todos os problemas. Não, né? Ela não trabalha com essa ideia. Obviamente, a educação tem um papel importante, mas ela não vai ser determinante. Ela não vai ser determinante, né? O próprio Paulo Freire fazia questão de dizer isso, né? A educação não muda o mundo, ok? A educação muda as pessoas mudam o mundo, né? Parafraseando aqui o pensamento de Paulo Freire, né? Então, há essa crítica a esse slogan muito conhecido, né? Educação como salvação para tudo. A perspectiva adotada aqui não é essa. Então, nós temos uma crítica a esta visão, ok? Essa visão. Obviamente, nós vamos ter aqui também essa mistificação ideológica, né? Essa ideologia de que a educação ela pode mudar tudo, né? Então, se as coisas não estão indo bem, isso é por conta unicamente da educação, né? Obviamente, a gente tem aqui uma educação, aqui nessa obra, né? Não como algo determinante, ok? Não como algo determinante. A educação, ela, da mesma forma que ela pode determinar, ela é determinada, né? Ela é determinada. Então, a educação é vista aqui como um elemento que é determinante das relações sociais, né? Mas também ela é determinada pelas próprias relações sociais. Mais uma vez aqui a importância de a gente compreender esta dialética, né?
algo que determina e é ao mesmo tempo determinado, né? Se a gente considerar que o homem no mundo, né, o homem, ele altera o mundo, né? Ele modifica a natureza. E a partir do momento que o homem modifica a natureza, né, a gente tem aí o mundo da cultura, né? O mundo da cultura. Mas o homem modifica a natureza, né? Modifica o mundo, e esse mundo modificado contribui também para a modificação do homem. Então, o homem modifica o mundo e é modificado pelo mundo. Então, nós temos determinante e determinado presentes no mesmo sujeito, né? Aqui é uma característica da dialética, né? Nós temos aqui uma determinação recíproca. Da mesma forma, nós podemos ver a prática educativa. Há uma determinação recíproca entre prática social e prática educativa, tá ok? Prática social e prática educativa. Portanto, não devemos, né, continuar com esse discurso de que a educação é uma solução de todas as mazelas sociais. Se a gente entender dessa forma, nós estaríamos contribuindo para essa mistificação ideológica. Saviani também destaca essa crítica ao modismo marxista, né? De fato, isso principalmente nas décadas de 70, nas décadas de 70, 80 e 90, a gente vai ter uma utilização muito grande, né, dos textos de Marx, e isso vai cada vez mais adentrar no universo educacional. A gente sabe que Marx, né, não produziu textos densos direcionados ao campo educativo, campo pedagógico, né? Ele não direcionou seus textos para essa área. No entanto, nós podemos encontrar vários trechos, né, espaços em suas obras que abordam de forma direta ou indireta, né, o campo educacional. Então, muitos desses pesquisadores, estudiosos, que seguem os pressupostos marxistas e marxianos, né, focam nesses trechos, né, nesses trechos que direto ou indiretamente possam fazer referência ao campo educativo, ok? Então, nós temos uma crítica ao modismo marxista. É como se a gente tivesse alguns posicionamentos que foram banalizados, né? Posicionamentos esses baseados nos textos de Marx, e justamente devido a essa banalização, a gente acaba tendo compreensões equivocadas dos próprios conceitos marxistas, né? Então a gente vai ter aqui essa moda marxista, que é justamente a utilização dos textos de Marx no campo educacional, e justamente para lutar contra esse modismo marxista que pode dar origem a interpretações equivocadas, né? Saviani propõe também a pedagogia histórico-crítica, né? Ele tenta se livrar desse modismo para fazer uma análise mais fiel, né, ao que propunha Marx, ok? Sempre primando pela visão crítica. E ele também traz aqui alguns trechos de textos escritos por críticos à sua obra, né, a obra de Saviani. Então ele vai dizer que alguns críticos à primeira edição dessa obra, Pedagogia Histórico-Crítica, né, alguns críticos falaram que esta obra, Pedagogia Histórico-Crítica, era uma obra que estava inserida nesse modismo marxista, né, nesse modismo marxista. Chegaram a falar que essa pedagogia histórico-crítica é reducionista, simplificadora, é unilateral, ou seja, só vê essa visão marxista, né? É anacrônica, porque traz abordagens, e obviamente isso pode estar baseado nas análises que Saviani faz de dois textos da década de 80, e justamente por esses textos estarem inseridos aí na década de 80, é como se isso já tivesse passado, né? Ou seja, trata-se de algo que não faz mais sentido hoje, enfim, né? Então seria algo
anacrônico, né? Então, Saviani vai dizer que, para aqueles leitores que já acompanham os textos dele, as obras dele, né, já há um bom tempo, essas críticas não fariam muito sentido, né? Não fariam muito sentido. Primeiro, para aqueles que criticam esse livro, né, dizendo que é um livro muito reducionista, né, Saviani faz questão de dizer que há um subtítulo a essa obra. Subtítulo: Primeiras Aproximações. Então, onde a crítica vê reducionismo, simplificação, né, o leitor, que já está acostumado com Saviani, com os textos dele, vai perceber que há ali a perspectiva de algumas aproximações. Então não faz sentido eu criticar algo, né, sendo que este algo faz questão de dizer, né, que se trata de algumas aproximações. Então não posso dizer que criticar esse texto por não ser profundo, uma vez que a perspectiva desse texto é justamente não ser profundo, trazer algumas aproximações, né? Então Saviani já se defende, né, nesse sentido. No que diz respeito à questão da anacronia, né, um texto anacrônico, Saviani vai dizer que os textos que compõem esse livro são datados e eles se inserem nos debates que ocorreram na década de 80. Na década de 80. E no início da década de 80 a gente tem aí uma perspectiva que é anterior ao pensamento de esquerda no Brasil. Portanto, né, a gente não tem aqui uma perspectiva de um texto anacrônico. Justamente o contrário, eles estão sintonizados com a sua contemporaneidade. Ou seja, eles estão sintonizados com a época na qual eles foram produzidos, né? Eles foram produzidos. Então, essa ideia de anacronia, ela não faz sentido, né? As mudanças que ocorreram depois, né, a partir de 1989, 1990, né, de fato essas mudanças são reais, são visíveis, não há como negar, mas, Saviani faz questão de dizer, isso não significa que essas mudanças tenham tornado inteiramente ultrapassado tudo o que ocorreu na década anterior. Então, o fato de a gente ter mudanças aí, principalmente na década de 90, isso não quer dizer que o que é discutido nesse livro não tenha mais importância, né? Muito pelo contrário, quando a gente faz a leitura dessa obra, a gente vê uma obra bastante recente, né? E principalmente considerando as mudanças que estão ocorrendo atualmente, né? 2019, no campo educacional, né? As mudanças que estão ocorrendo no campo educacional, elas podem ser muito bem explicadas fazendo a leitura desse livro. É claro, uma perspectiva crítica, né? Perspectiva crítica, a gente começa a entender algumas mudanças, o porquê de algumas mudanças no campo educacional, por que não valorizar alguns pontos da educação e outros a gente destacar mais, né? Por que isso está acontecendo, e fazendo a leitura dessa obra a gente consegue entender mais, né, o que está por trás dessas mudanças, e obviamente isso que está por trás das mudanças, isso não é veiculado pela mídia, né? Então o que nós temos aqui é uma perspectiva crítica, e muitas vezes a perspectiva crítica ela não é mostrada, né, pela mídia, isso é óbvio. Então, adentrando aqui na apresentação da obra, nós temos aqui as reflexões que são discutidas aqui nessa obra, são reflexões que se originaram principalmente dessa concepção educacional que vem desde 1984, sendo denominada de pedagogia histórico-crítica, né? Pedagogia histórico-crítica. O que a gente tem aqui é uma referência a esse saber objetivo, e esse saber objetivo é um ponto central na pedagogia histórico-crítica, e como já destacamos anteriormente, este livro é uma primeira aproximação ao significado da pedagogia histórico-crítica. Então, é como se a gente tivesse aqui, pessoal,
algumas introduções para a gente começar a entender o que seria essa pedagogia histórico-crítica, né? São primeiras aproximações, como o próprio subtítulo da obra nos traz, né? Primeiras aproximações. Então, quem começa a estudar pedagogia histórico-crítica, é interessante começar com essa obra, né? Porque ela justamente vai introduzindo o leitor ou futuro pesquisador nessa área, né? No que diz respeito ao campo da pedagogia histórico-crítica. Então ele traz essa perspectiva de primeira aproximação, né? Até porque isso na década de 80, né, a gente poderia dizer que ainda estava em curso esse processo de elaboração dessa corrente pedagógica, né? E, consequentemente, né, posteriormente, a gente vai ter contribuições de diferentes estudiosos. A perspectiva aqui é de deixar claras as mudanças das formas de produção da existência humana, como elas foram gerando historicamente novas formas de educação, e como essas novas formas de educação exerceram, né, influxo sobre o processo de transformação do modo de produção correspondente. Então, vejam aqui como se fosse um processo dialético, né? Como essas formas de produção foram influenciadas pelos modos de produção correspondentes, e aqui a perspectiva historicista, né, correspondente, ou seja, naquele momento, como os modos de produção interferiram, influenciavam, né, ou tinham reflexo, né, no campo educacional, e como o campo educacional, por sua vez, participava do processo de transformação do modo de produção. Então a gente tem aqui determinantes sendo determinados, né, no processo dialético. Então, a perspectiva aqui também é de entender como se dá esse diálogo, né? Esse estudo não se move sob as urgências imediatas de conjuntura, mas sim, o objetivo é captar um movimento orgânico definidor do processo histórico. E cita Gramsci. Cita Gramsci. O que nós temos aqui é o caráter duradouro e que justifica toda uma vida. Pretende-se assim revelar as bases sobre as quais se assenta a pedagogia histórico-crítica, para viabilizar a configuração consistente do sistema educacional em seu conjunto, do ponto de vista dessa concepção educacional. Essa apresentação, né, ela foi escrita pelo próprio Saviani, isso em 1991.